Ashito Aoi é um garoto pobre de família humilde, que tem o sonho de se tornar um grande jogador profissional, e assim também ajudar sua querida família. E esse é o recap completo da primeira temporada do anime Aoashi. Caso já tenha assistido a primeira parte da história, é só pular pro minuto que está aparecendo na tela e continuar de onde parou. Caso não, então bora lá começar o vídeo. E já começa no campeonato do ensino fundamental, onde nosso futuro craque da seleção japonesa, chamado Aoi Ashito, está impressionando a todos com sua habilidade em campo, onde ele sai driblando todo mundo, e uma espectadora enfatiza que ele está jogando praticamente sozinho. Os zagueiros não sabem como pará-lo, e ele acaba marcando um golaço de fora da área, fazendo assim o seu terceiro gol na partida. Enquanto comemorava com sua equipe, o goleiro adversário chama Ashito, onde ele começa a tirar sarro do nosso prota, dizendo que todos os times expulsavam ele, pois ele era um fominha que não tocava a bola. Mas Ashito não se mostra muito ter ligado para isso. O goleiro, vendo isso, continua, e fala que finalmente ele achou um timezinho de várzea que o aceitou. Nesse momento Ashito começa a não gostar do jeito que o goleiro estava zombando de seus companheiros, e acaba dando uma cabeçada nele. Depois do jogo, ele estava lá com sua mãe, onde ela dá logo uma mãozada nele para deixar de ser esquentado. Seu treinador chega, e fala que um técnico de um colégio tinha vindo ver o jogo para vê-lo, mas que acabou optando por não aceitá-lo, devido ao seu comportamento imaturo no campo. Depois disso, mostra seus companheiros chorando, pois os gols não foram suficientes para vencer o jogo. A equipe do Prota perdeu de 6-4. Enquanto isso, aparece um cara, falando no telefone. Ele então avista um garoto correndo e meio cabisbaixo. Se tratava do nosso craque. O cara para ele, e fala que estava esperando ele se cansar, e que estava assistindo o jogo. Nosso craque cai de cansaço nos braços do moço. Nesse momento, é mostrado um flashback, onde mostra Ashito quando entrou na equipe atual, onde ele diz que ele era a reencarnação do Ronaldo, apesar do Ronaldo ainda não ter morrido. E todos ficam sem palavras com a confiança de Ashito. Ele ainda diz todo confiante pro técnico, que ele não precisava de tática, que ele próprio era a tática. Nosso craque de bola realmente tá mais pra reencarnação do Romário com o Cristiano Ronaldo. Mas Ashito se surpreende, pois todos ficam rindo e falando que vão fazer a festa de boas-vindas para ele. Pois Ashito estava acostumado a ser expulso dos times, por ser desse jeito, mas dessa vez foi diferente, a equipe o aceitou mesmo tendo esse jeito. Voltando pro presente, ele tinha caído no sono. Ele escuta barulho de bola, e quando vai ver, era o moço que tinha o parado, onde ele estava chutando a bola na parede, e mostrando ter muita habilidade. Ashito se impressiona, e pergunta quem na verdade era ele. Mas o rapaz o chama, e manda ele tentar também, para dominar a bola no peito, girar e bater. Nosso craque fica logo com o corpo fervendo. O rapaz o desafia, e manda ele colocar a bola nos círculos com apenas um toque. Enquanto isso, seu irmão e mãe ficam preocupados com Ashito, pois já era tarde e ele não tinha voltado para casa ainda. Onde o técnico diz que o pessoal do time estão todos atrás dele. A mãe deles fica de saída, pois trabalhava à noite. Enquanto saía, o goleiro que tinha zombado de Ashito aparece com seus pais na porta. Dentro da casa, seus pais dizem que ele estava mal com alguma coisa, e disse que queria pedir desculpas. O goleiro pede desculpas para a mãe de Ashito, e explica que na partida ele estava insultando Ashito, até mesmo zombando dela, mãe de Ashito. E se mostra muito envergonhado. Voltando para nosso craque, que acaba não conseguindo fazer o desafio. Nesse momento o moço pensa, que talvez errou em suas expectativas no garoto. O moço fala que para Ashito, que ele fez uma jogada espetacular, enquanto monta a posição dos jogadores com as moedas. Então Ashito começa a explicar como foi a jogada, e mostra exatamente onde estava cada jogador no campo, e como cada um se movimentou. Nesse momento o moço fica impressionado com a capacidade de visão de jogo de Ashito. Passando o dia, o moço tinha dormido na cadeira, e quando se levanta, lá estava Ashito treinando, e tentando completar o desafio. Onde ele já tinha pegado o jeito, ao cair de exausto, o moço finalmente se revela sua identidade. E se apresenta para Ashito. Ele é Fukuda Tatsuya, ex-meia da seleção japonesa. E agora treinador da base do Tokyo City Esperion FC.
E que tinha uma ambição, ter o mundo com o time que ele formará. E que Barça, Real Madrid, podem esperar, que sua hora vai chegar. E esse era o tamanho de sua ambição. E que começaria da base. Ele então dá uma papelada para Ashito, para que ele possa fazer um teste em Tóquio, para entrar no time. Passando isso, Ashito está inquieto, pois sua mãe não gostou da ideia, porque ele era muito novo e ir para Tóquio era muito longe. E que eles não tinham condição financeira para arcar com os custos. Depois disso, ele conversa com seu irmão, e seu irmão diz que Fukuda era um jogador incrível, e com 23 anos de idade chegou em seu auge jogando na La Liga. E que todos sabiam seu nome, mas acabou tendo uma lesão precoce e se aposentou. Nesse momento, seu irmão, para ajudá-lo, dá de presente um envelope cheio de dinheiro. E diz para Ashito ir atrás de seu sonho, e que queria ver isso com os próprios olhos. Ashito fica motivado com as palavras de seu irmão, e decide que irá correr atrás desse sonho. E chegado o dia da peneira, Ashito chega em Tóquio, onde fica logo encantado com o lugar, pois nunca tinha ido ao local por ele ser de uma comunidade humilde. Ao chegar ao Esperion Futebol Clube, ele fica logo encantado novamente, pois estava diante de uma verdadeira academia de um clube de futebol. Era um sonho sendo realizado. Enquanto estava distraído, ele esbarra em uma garota, onde ela fica fixamente olhando Ashito, onde ela pergunta se ele é o garoto de Hime, que é local que nosso prota morava. Ele fala que sim, e pergunta como ela sabia disso. Ela fala que o irmão dela não parava de falar dele, e o descreveu para ela, que o reconheceu pelo cabelo. O nome da garota é Hana, onde já mostra desconfiada do nosso craque. Apesar de tudo, ela o chama e começa a explicar como haviam vários jogadores promissores para fazer o teste. Chegando no campo, os treinadores começam a passar orientações sobre o teste para os jogadores. E explica que eles têm um time principal e outra de base. Ashito fica um pouco confuso, pois não sabia muito sobre o clube e como funcionavam as ligas. Fukuda ainda fala que tinha uma grande chance de todos serem reprovados. Todos ficam sérios e tensos, pois estão apostando tudo nisso. A peneira será dividida em algumas partes, com testes físicos primeiramente, onde são testados suas habilidades. Enquanto Ashito observava, um outro garoto aparece, chamado Otomo Isako, onde ele fala para Ashito que ele parecia estar nervoso, e que eles também estavam. Onde eles se apresentam, e Ashito já fala que ele é um atacante gênio. E finalmente chega a hora das primeiras partidas, será um 7 contra 7 de 20 minutos. Ashito fica empolgadaço para começar. As partidas começam, mas enquanto isso, é mostrado que o irmão de Fukuda é a garota Hana, onde ela destaca que um time está muito superior. E era a equipe adversária de Ashito. Nosso craque mostra muita dificuldade em mostrar o que costumava fazer, e em um lance errado, ele perde a bola, e a equipe adversária faz um gol. Os companheiros do mesmo time começam a reclamar de Ashito, pois ele estava tentando ir para cima do time sozinho. E ele começa uma discussão com Otomo. Eles continuam a jogar, mas em um contra-ataque, um dos companheiros hesita em tocar para Ashito, e acaba perdendo a bola. Ashito se vê sozinho, e sem saber o que fazer, com sua equipe sendo completamente dominada no jogo, e sem ter a confiança dos que estavam no mesmo time. Os treinadores começam a falar que Ashito não prestava, e não sabiam o porquê de Fukuda ter chamado ele pro teste. Nosso craque começa a se lembrar de tudo o que passou e de seus companheiros, ele desperta novamente. E sua inteligência de jogo começam a fluir. Ele pega a bola, puxa a zaga pro canto do próprio gol, e quando o time adversário começou a ir para cima dele, ele dá um cruzamento longo pro atacante que se chama Kaneda, que faz um belo gol de cabeça. E finalmente acaba o jogo, onde o treinador fala que ainda vão decidir os 11 jogadores que irão passar para a fase final. Depois disso, Ashito e Otomo estão na cantina, onde novamente Ashito dá de cara com Hana, que estava ajudando a distribuir o lanche. E começam a discutir do nada. Mas ao acalmar dos ânimos, eles se apresentam um ao outro. Onde ela revela para Ashito que ela é a irmã de Fukuda. E chega a hora de revelar os jogadores que passaram pro teste final. Fukuda começa a falar os nomes dos jogadores que passaram pro último estágio. Otomo passou, e Tachibana também. Depois de falar alguns nomes, só faltava um, e ainda não tinha dito o nome de Ashito, ele começa a ficar tenso. Na hora de falar o último,
A cena corta para o irmão e mãe de Ashito, onde Ashito entusiasmado fala para seu irmão Chan que ele passou para o último estágio. Onde Chan fica muito feliz e o parabeniza. E sem enrolação, o último teste começará logo. E será outra partida. Ashito com vergonha, tenta chamar os membros da equipe para se conhecerem, mas a maioria o ignora. Só alguns mostram interesse, como Otomo que estava nervoso, Tachibana, entre outros. Eles começam a conversar sobre como se comportariam em campo, para facilitar o entrosamento. Mas a conversa começa a virar um desabafo de alguns, onde alguns dizem que é a última chance deles de virar um jogador profissional. Mas Ashito com seu entusiasmo, fala que quer jogar com todos eles de novo, mostrando que queria que todos eles passassem juntos. E finalmente chega o oponente deles, e todos ficam chocados ao verem. Eles iam enfrentar justamente o time da base do Esperion, e eles são de outro nível. E alguns já começam a ficar nervosos, mas nosso futuro Goat não parece nem um pouco nervoso. Mas Ashito e Tachibana começam a tentar levantar a confiança do time, onde eles falam que são capazes de vencer. O time começa a dividir as posições. Onde Ashito e Kaneda ficarão no ataque. Tachibana mais recuado, esses são os zagueiros. E finalmente começa a partida, e Ashito já tá a 1000 por hora, eles trocam passes, mas eles começam a perceber que estavam tendo muito espaço no campo, e Ashito já dá o primeiro chute na trave. E não demora muito, eles vêm trocando passe facilmente, e Tachibana chega com perigo chutando pro gol, onde o goleiro faz uma defesaça. E Ashito aproveita o rebote e dá uma bicicleta, mas o goleiro reage rápido e faz outra defesaça seguida. A torcida começa a vaiar a equipe de base, dizendo que eles estavam levando pressão da equipe dos candidatos. Tachibana fica desconfiado, e se pergunta se eles estavam pegando leve de propósito. Mas eles começam a trocar sinais entre si. E eles mudam a aura completamente. A bola vem para Ashito de novo, onde ele tenta matar a bola, mas outro jogador adversário vem de surpresa e rouba a bola dele. O Esperion base começa a trocar passes rápidos, onde a equipe de Ashito não consegue nem ver a cor da bola. E eles marcam um golaço de passe em passe, deixando assim os candidatos completamente amedrontados. Ashito fica revoltado e começa a correr loucamente atrás da bola, levando uma bolada na cara. E assim sai outro gol do Esperion base. E termina o primeiro tempo. Caído no chão, um dos jogadores da base, chamado Akutsu Nagisa, começa a ironizar Ashito, dizendo que com aquela chuteira velha, já mostrava que ele era pobre. Nagisa estende a mão para Ashito, enquanto diz que Ashito não tinha talento algum. Ashito fica sem reação com a zombaria, ele ainda diz no ouvido de Ashito que ele era um lixo e deveria voltar para a terra dele. Todos se mostram abatidos, e Otomo chama a todos para conversarem. Enquanto isso, Ashito estava com Hana tratando seu ferimento, por conta da bolada. Ashito começa a se lembrar das palavras de Nagisa, onde Hana percebe que Ashito estava olhando muito para Nagisa, e fala que ele foi o único passar no ano passado. Enquanto olhava, ele chama Ashito com cara de deboche. E começa o segundo tempo, e o placar era de 2-0 para a base. Mas o rumo não mudou muito, e a base continuava a controlar completamente o jogo. Ashito tenta motivar seus companheiros de novo, e eles falam que irão dar o melhor de si até o final. Em um escanteio pro time da base, Ashito e Nagisa sobem juntos para cabecear, e Nagisa maldosamente cabeceia com força para cima de Ashito. E quando eles caem no chão, Nagisa ainda bate propositalmente na barriga de Ashito, fazendo ele sentir muita dor. Ashito percebe que foi tudo de propósito, mas ao lembrar de sua família, ele fica sério. E estende a mão para Nagisa, pedindo ajuda para levantá-lo, e como todos estavam em volta olhando, ele não tinha como recusar. E assim o levanta. E mesmo com muita dor, ele fala que irá continuar. Mas para piorar, Fukuda fala que tem um recado para os candidatos, onde ele fala que deu uma desvantagem pro time da base nesse jogo, que todos os jogadores, com exceção do goleiro, estavam todos fora de suas posições originais. Ao dar a notícia, foi como um verdadeiro baque para o nosso Ashito. E para todos da equipe, que percebem a grande diferença de nível técnico entre eles. Faltando apenas 10 minutos, eles continuam a jogar, mesmo todos terem ficado nitidamente abalados psicologicamente. E não demora muito, e eles levam outro gol.
Ashito não se aguenta de dor, e parado no chão, começa a se lembrar do passado, onde mostra ele muito feliz ganhando uma chuteira de sua mãe. Os candidatos começam a perder todas as jogadas seguidas. E a Son perdem completamente a motivação de jogar. O clima fica tão tenso, que nosso Ashito começa a pensar até mesmo em desistir. Mas quando novamente se lembra de sua família, de tudo que eles passaram e passam, arranja forças. E em um escanteio para o time da base, Ashito não hesita e pula na bola junto com Nagisa. Assim jogando a bola para fora. E Ashito começa a cortar todas as bolas que consegue. E todos que estavam assistindo de fora, começam a bater palmas para ele, reconhecendo seus esforços na partida. Assim como Ashito, Tachibana havia reencontrado força para continuar. E eles conseguem uma falta com toque de mão do adversário. Nesse momento Otomo pede para bater a falta. Ele chuta bem no ângulo, mas Nagisa consegue subir ao máximo para cortar a bola. E começa um grande contra-ataque. Ashito não perde tempo, e corre ao máximo de volta para a zaga, conseguindo atrapalhar o jogador com a bola. Nagisa começou a ficar nervoso e irritado. A bola sobra para Nakano, que cruza para Ashito de volta. Ashito vai confiante, querendo fazer pelo menos um gol. Enquanto corria, sua visão de jogo aguçada começam a fluir, e surpreende a todos cortando para a lateral. Mas era apenas uma distração, e Ashito inverte o jogo para Tachibana, com um tocaço de bola. Tashiba vê a chance de chutar para o gol, mas quando estava prestes a chutar, ele percebe Otomo chegando sozinho, onde ele passa para ele. Era a grande chance do gol dos candidatos. Otomo chuta com força no canto, mas Nagisa impressionantemente se joga para tirar a bola do gol. A bola sobe pro alto, sobrando a bola para Ashito, que não sequer deixa a bola cair no chão, e manda um voleio de primeira, e marca um golaço sem chances para o goleiro. E assim surpreendendo Fukuda, onde ele fala que o importante em futebol é como saber se comportar em campo sem a bola, e isso ele fazia muito bem. E que a partida foi um exemplo do que fazer com apenas 3 jogadores em campo, pois eles foram os únicos que continuaram jogando. Passando isso, Ashito aparece de volta em sua terra natal, junto com seus amigos, onde parece ser o local de trabalho da família, onde ele se gaba por ter sido o único a ter feito gol no time de base do Esperion. Ashito ainda estava esperando o telefonema, para saber se ele havia passado ou não no teste. A mãe de Ashito fala que irá ir dormir, pois ela fica no turno da noite no bar. Ashito fala que sua mãe não falou com ele, desde que viajou escondido para ir fazer o teste. Ashito aproveita então, e se diverte muito com seus ex-companheiros com quem jogava. E mostra também que Hana deixou uma carta para ele antes de ele ir embora. Se tratava de um planejamento alimentar. Sua mãe volta, dizendo que chegou um correio para ele, e era o resultado do teste, e nosso craque foi aprovado. Deixando todos assim felizes de alegria com o resultado. Ao falar entusiasmado com sua mãe, ela fala meio emocionada que sentia que o futebol ia tirá-lo dela. Hana estava escutando tudo, pois Ashito tinha ligado para ela. Ficou um mau clima no ar depois disso. Passando isso, Ashito liga novamente para Hana, para perguntar sobre o planejamento alimentar. Ela usou dizendo que ele precisa de nutrientes para o cérebro. E que o planejamento era balanceado. Ashito pergunta o porquê dela está fazendo tudo isso assim por ele. Mas ela deixa no ar. Para finalizar, Hana diz para Ashito que ele precisa conversar com sua mãe, e que isso era importante. Enquanto isso, a mãe de Ashito ainda estava voltado do bar, pois tinha bebido muito com o pessoal do bar. Ela fica um pouco mal por ter falado aquilo para Ashito, e diz para si mesmo que foi uma idiota. E Ashito pensa que não pode simplesmente ir para Tóquio e ignorar os sentimentos de sua mãe. Ela chega em casa, exatamente nesse momento, onde Ashito fala para Hana que quer que sua mãe fique tranquila, e se virasse um jogador profissional, ia ganhar dinheiro. E que ele era burro demais para achar alguma forma de ganhar dinheiro, sem ser com futebol. Mas ele fala que se isso for um problema para sua mãe, ele desistirá. Mas nesse momento ela entra com tudo na casa, gritando que já era muito tarde. Ela pega o celular, e pergunta os detalhes e valores para mandar Ashito para lá. Hana fica toda nervosa, mas consegue explicar tudo. Passando alguns dias, finalmente chega o grande dia de se despedir e viajar para Tóquio. Sua mãe o deseja uma boa sorte,
mas Ashito acaba não conseguindo falar direito com sua mãe. Chegando na estação, Ashito se depara com todos seus amigos da escola, o esperando de manhã cedo, para se despedir pela última vez. E todos riem alegremente para ele. Ashito fica muito feliz, e assim eles começam a tirar várias fotos antes de Ashito ir embora. No final, eles falam que querem jogar juntos com ele novamente, em algum dia. Ashito tenta de toda forma segurar o choro, e sorrir, enquanto seus amigos se emocionam pela sua partida. Seu irmão, ainda dá uma sacola para Ashito, dizendo que a mãe mandou ele entregar para ele. Já no trem, Ashito fica com ansiedade e decide abrir a caixa que sua mãe o deu. Primeiramente ele lê a carta que tinha, onde sua mãe pede desculpas por tê-lo evitado esses dias, todas as vezes que ele tentou falar com ela. Pois não gostava de coisas tristes. E que deixou um dinheiro para ele gastar no seu dia a dia, e que pagar todas as taxas para ele morar em Tóquio enquanto ele estiver lá. E que tinha ouvido tudo naquele dia do telefone, e que isso foi o suficiente para ela. E pedia desculpas por não ter comprado chuteiras novas, por todo esse tempo. E como presente de despedida, Ashito nesse momento abre a caixa, e era uma chuteira novinha que sua mãe lhe tinha comprado de presente de despedida. E que ela era a mãe dele, então era o papel dela o apoiar no que ia fazer. E que não importava se ele ia virar jogador ou não, ele já era o seu orgulho desde que nasceu, e para ele nunca se esquecer disso. Ashito não consegue se conter, e vai às lágrimas, sem conseguir parar, chorando bem alto. E por último, que ele dê seu melhor. No acalmar das lágrimas, nosso craque finalmente chega ao Clube Esperion com um sorriso estampado. Ashito se pergunta se mais alguém havia passado como Tachibana e Otomo. Aparece um grande alvoroço, pois o time principal do Esperion estava treinando no campo. Ashito fica com os olhos brilhando ao ver o time titular, e destaca que um deles é um dos titulares da seleção japonesa. Eles eram jogadores que Ashito só via na TV. Enquanto isso, duas pessoas familiares aparecem, eram Otomo e Tachibana, que também haviam passado no teste. E eles ficam muito animados por terem passado. Nesse momento eles destacam um jogador que estava em todos os holofotes. Se tratava do jogador Kuribayashi, que estava no primeiro ano, mas já estava no time principal. Então ele é um ano mais velho que Ashito. Eles chegam nas acomodações, onde eles conhecem os jogadores de base. Um deles é o Motoki Yuma, que é atacante. Mas Ashito já manda um recado, falando que ele tomará a posição de atacante dele, que ele é um atacante gênio de bola. O outro é Azari Machis, que é zagueiro. Otomo pensa que o cara era bonito e bom de bola ao mesmo tempo. Porém Yuma fala que ele e Azari são de categorias diferentes das deles. Um cara aparece, e diz que irá dar os uniformes deles, e era para eles irem para os seus quartos. O cara começa a apresentar o lugar, onde Ashito se impressiona com tudo. Ele chega finalmente em seu quarto, e ainda fica sem acreditar. Passando isso, eles fazem sessões de fotos, onde Ashito será o camisa 33. O nome de categoria é Esperion Youth. Fukuda aparece, e diz que eles irão jogar entre si, só os novatos. No lado de fora, eles falam que Fukuda disse que quem jogasse bem, ia ser promovido pro time principal. Ashito decide ficar um pouco sozinho, e se senta na cadeira. Mas ele começa a escutar para o lado de dentro, onde estava Hana e os outros treinadores. Em um determinado momento, um dos treinadores questiona Fukuda sobre Ashito, sobre se ele tá tendo tratamento especial. Mas Fukuda responde que não, que ele não é desse tipo. O treinador ainda fala que se Ashito não tiver uma melhora milagrosa, ele não se tornará um jogador profissional. Ashito fica sem reação ao escutar isso. E ele continua ainda dizendo que Ashito nunca entrará no time principal, enquanto ele estiver ali. Hana quebra o gelo, e tenta defender Ashito, dizendo que ela era a primeira fã do mundo de Ashito. E pede para que eles tomem cuidado com o que falam. E sai bem irritada. Mas ao sair, ela dá de cara com Ashito, que fala normalmente com ela. Onde ela percebe na hora que ele estava escutando tudo. Os dois acabam dando um passeio, enquanto conversam, Ana explica o porquê dela apoiar tanto Ashito. E diz que era porque ele parecia muito um certo jogador de futebol. E que esse tal jogador era muito importante para ela. O novo companheiro de Ashito, chamado Togashi, estava observando tudo.
Ele também entrou na equipe, mas como recomendação. E finalmente chega a partida, e será um 7 contra 7 com metade do campo. Ashito lembra das palavras que ouviu, e respira bem fundo. E se automotiva. E começa a partida, onde Ashito fica dizendo várias e várias vezes em sua mente, que precisa fazer gol. Ele já começa nervoso, pedindo a bola de Yuma. Mas Tachibana chega na dívida com Yuma, ele então toca para Kuroda, mas ele é completamente empurrado por Togashi, que é zagueiro e seu próprio companheiro. E ele já manda um balaço do meio da rua, acertando a trave com perigo. Ashito chega em Togashi, que questiona o porquê dele ter empurrado Kuroda. E começa uma busca imparável dos jogadores em fazer algum gol. Assim vem Tachibana, que em um vacilo, perde a bola para Ashito, que chega no carrinho. E é a vez de Ashito, que sai correndo com a bola. Seus companheiros pedem o passe, mas ele continua a correr em direção ao gol sem parar. Ele decide tocar, e enquanto toca, Ashito começa a andar tranquilamente, onde um dos zagueiros não entende o que estava havendo, e nessa hesitação, Ashito de surpresa arranca passando pelo goleiro, onde Yuma devolve a bola, e Ashito marca um belo gol. Ashito já fica empolgadaço e fala que ainda vai fazer trilhões de gols na partida. Apesar do gol, o treinador ainda não sente firmeza, e diz que Ashito tinha um defeito vital. E lá vem a equipe de Ashito novamente com Togashi, que mostra bastante força. E Ashito já começa a pedir a bola, ele então recebe ela, e fica diante de Azari, o zagueiro, que o chama com as mãos para ir para cima dele. Ashito vai para cima e tenta driblar, mas é completamente desarmado. Seu companheiro Yuma fala que ele não pode querer passar por cima à força, que era para ele ter tocado a bola. Azari aproveita, e chama Ashito de novo pro mano a mano, deixando Ashito pistola de vez. Em uma nova chance, Ashito novamente fica de frente com Azari. Yuma passa sozinho criando espaço, mas acaba optando por tentar fazer tudo sozinho de novo. Assim perdendo a bola. Ashito começa a ficar nervoso em campo. O técnico, que se chama Date, explica que faltava consciência tática em Ashito. E uma garotinha chamada Kaido, que é filha de um dos patrocinadores da Esperion, que estava com eles, explica também que ele não sabe executar táticas. E acaba deixando Hana irritada. O jogo não muda, e Ashito perde bola atrás de bola. Kuroda então chama a atenção de Ashito, e diz que ele não presta atenção nos passes e movimentações dos jogadores, que não entendia a mensagem pelo passe. Ashito se mostra bem confuso com tudo isso. O treinador Date fala que um jogador que não pensa, igual ao Ashito, jamais será promovido. Enquanto isso, Ashito fica completamente perdido no jogo, sem saber o que fazer. E seus companheiros começaram a não tocar mais a bola para ele. Azari chega e ironiza Ashito, dizendo que ele não era nada demais, e só conseguiu aquela jogada por sorte. Deixando assim Ashito completamente desestabilizado. No desespero, Ashito começa a correr, e pede a bola. Mas Yuma grita para Ashito, que eles não precisavam dele, e que era para ele ficar parado. Yuma corre para a lateral, para chamar a atenção de um dos zagueiros. Ele passa a bola para outro jogador, que passa para Togashi, que de primeira chuta e marca um golaço. E essa diferença crucial dos outros para Ashito, eles sabiam seguir instruções, enquanto Ashito apenas jogava sem pensar. Ashito começa a se lembrar sobre outras vezes que começaram a parar de tocar a bola para ele, pois ele fazia o que queria com ela. E assim, acaba o jogo. E Yuma, com seu desempenho, subiu para o time principal. Ashito se mostra muito frustrado com tudo isso acontecendo, se sentindo um inútil. Nesse momento, Nagisa aparece para falar com Ashito, e diz que viu todo o jogo. E humilha completamente Ashito, e fala que não sabe como um perna de pau que nem ele passou no teste. E ainda chama os pais dele de burros, por gastar dinheiro com um moleque sem talento que nem ele. Ashito se vê sem reação, e percebe que não estava preparado. Ashito nesse momento corre até a sala dos treinadores, e pergunta o que ele tem que fazer, e que ele o ensine a jogar futebol. Depois disso, Ashito aparece parando e chutando a bola na parede. Fukuda e companhia olham Ashito, onde um dos treinadores fala que o treinador Date havia falado para Ashito fazer primeiramente o básico do futebol, que era parar e chutar. Apesar de tudo, Hana se mostra feliz e alegre para ver o tipo de jogador que Ashito se tornará.
Passando isso, Ashito liga para seu irmão, perguntando o quanto sua mãe precisará gastar com ele, para que ele se concentre no futebol. Pois ele irá devolver tudo em 3 anos. Enquanto isso, Togashi escutava tudo. E se passa outro dia, e já tão reclamando de Ashito, pois ele estava dominando a bola errado e quebrando o fluxo dos passes. E Ashito começou a treinar sozinho escondido, dia após dia de noite. Em um desses dias, Otomo e Tachibana aparecem para ajudá-lo, que falam que ele irá melhorar mais rápido praticando junto com eles. E assim começa a crescer mais ainda a amizade do trio do teste, que nitidamente deixa Ashito mais alegre. Enquanto isso, nosso observador Togashi olhava de longe. Porém, treinando tanto de noite, Ashito começou a sentir as consequências nos treinos, pois estava ficando desgastado mais rápido. O treinador fala que ficou sabendo de pessoas treinando até tarde, e diz que além de tudo, ele estava quebrando as regras do toque de recolher. O treinador questiona Togashi, que é companheiro de quarto de Ashito, perguntando se Ashito estava saindo de noite. Mas ele responde que estava dormindo, e por isso não viu nada. Um dos senpais de Ashito fala com Ashito, e diz que Togashi dominava bem o básico, e por isso seria uma boa ideia Ashito conversar com ele. E quando Ashito de novo estava indo treinar, Togashi começa a conversar com Ashito, dizendo que ele era muito extremo, e que ele precisava descansar para não se destruir. Mas Ashito não se mostra convencido, e diz que não se sentia no limite. Togashi começa a rir de Ashito, dizendo que ele era realmente um cara esquisitão, e que irá ajudá-lo, e mostrar como é o verdadeiro dominar e chutar a bola. Chegando no treino escondido, Togashi não pega nada leve com Ashito, e Togashi larga logo um grito falando que Ashito era muito lerdo. E nosso craque percebe que não será nada fácil. Togashi então diz que eles precisam acabar com os maus hábitos de Ashito, mas que o principal era a consciência. Togashi demonstra que ele precisa saber dominar a bola certa. Já pensando no próximo movimento, Togashi passa várias instruções. E aparecem também Otomo e Tachibana para ajudar. Ashito se empolga, e diz que achará a resposta sozinho do restante que precisa saber. Chega o outro dia de treino, onde o treinador Date passa instruções, e será de 4 contra 4, e só podem driblar quando forem para frente, e passes longos e disputas 1 contra 1, estavam proibidos. O treino tinha intuito de treinar o passe de bola. Ashito diz para seu senpai, para que o passem a bola de qualquer forma sem dó. E no primeiro passe que recebe, já tenta se ajustar para tocar, assim passando a bola. E nosso craque já fica todo besta por ter conseguido. E enquanto joga, ele se lembra das instruções de Togashi, e começa a botar em prática, e começa a ajeitar a bola diferente, deixando assim seus companheiros surpresos, pois estavam vendo um Ashito diferente. E assim ele começa a conseguir jogar mais tranquilamente, ganhando confiança. E Togashi já fica feliz com seu discípulo que estava pegando o jeito. E arranca até uns sorrisos do treinador. Ashito percebe o quanto o futebol é abrangente. Ele recebe a bola, que já passa pro seu senpai que marca o gol. Seus companheiros se surpreendem, e até o elogiam, onde o treinador fala que Ashito tinha bons olhos, e que finalmente ele deu um ponto de partida. Chega o próximo treino, e os treinos começaram a ser com o time principal. Serão treinos combinados do A com o B. E como de costume, será uma partida de 11 contra 21. O time base começará com 11. E o principal com 21. A partida começa, e o time principal já marca gol, onde Ashito não entende nada. É trocado, e agora o principal terá 11 e o base 21. E Ashito e Nagisa começam a se encarar. A partida continua, mas inacreditavelmente o time base não consegue achar espaços. E Ashito perde a bola, e o time principal troca passes rápidos e fazem um lindo gol, mesmo com apenas 11 contra 21. E eles não param e fazem outro gol. Deixando assim, o time da base completamente chocados, e vendo a diferença enorme entre eles. Eles decidem tentar jogar normalmente, pois estavam confiando demais na quantidade. Ashito pega a bola, e fala para eles fazerem o básico, eles vão para cima. Kuroda e Azari tentam fazer uma espécie de movimentação combinada, mas Ashito não entende bem, e acaba dando um toque errado, resultando no contra-ataque e gol do adversário. Deixando assim eles irritados, Kuroda chega em Ashito e fala que ele pediu para eles fazerem o básico, mas ele nem sequer sabe o que é o básico.
Ashito fica sem entender, o treinador aproveita, e fala para Ashito pensar sobre isso, o porquê de Azari e Kuroda terem ficado bravos com ele, para que ele ache a resposta disso. Depois disso, Ashito ficou muito pensativo. Togashi diz que Ashito precisava curtir um pouco. Mas ele responde que não tem para onde ir. Eles estavam em férias da primavera. E alguns membros aproveitam para viajar para suas casas um pouco, mas no caso de Ashito, sua casa era muito longe para viajar, e por isso irá ficar. E Otomo diz que agora que é do time, ia aproveitar para conquistar as gatas. O que sobrou para Ashito foi ficar no quarto refletindo. Ashito acaba hesitando em ligar para o pessoal de sua cidade, pois não tinha conquistado nada ainda. Hana acaba aparecendo, e toda alegre, fala que irá apresentar a escola para ele, pois ele ainda não foi. Ashito não se mostra tão empolgado assim com a ideia. Mas Hana obriga ele a ir, e ainda faz ele levá-la de bicicleta. Enquanto isso aparece Otomo, correndo e dizendo que se esqueceu de passar perfume. Nisso ele acaba vendo Ashito com Hana. E já fica logo sem reação. E Hana começa a fazer várias perguntas para Ashito, que a ignora completamente. Ela acaba se irritando, e fazendo coscas nele, e eles acabam caindo. Enquanto Ashito reclamava, ela entrega um novo planejamento alimentar de 6 meses para ele. Otomo já fica todo com inveja, chamando Ashito de sem vergonha. E que desde quando, ele ficava no grude com essa gatinha assim. Passando isso, Hana fala sobre seu sonho de ser especialista em medicina do esporte. Mas Ashito acaba mais pensando que precisa ir treinar. E se despede rápido de Hana, e sai para ir treinar. Hana fica um pouco triste, enquanto ele andava, ela fala que qualidade era melhor que quantidade, e treinar sem pensar não era o suficiente. E que ficava preocupado com ele, pois ele tinha um ótimo olhar, mas às vezes tinha um olhar perigoso. Mas Ashito com seu jeito grosseiro, fala que era para ela parar de fazer os planejamentos para ele, pois uma garota cuidando dele assim, as pessoas iam pensar em coisas erradas. E que ele só quer treinar, e se ela não entende o sentimento do jogador, ela só estaria se intrometendo. Nesse momento Hana começa a chorar, ela sai andando se distanciando, mas volta correndo e dá uma voadora em Ashito. Otomo aparece rindo, dizendo que sabia que Ashito não seria popular com as garotas. Se passam alguns dias, e finalmente chega o dia de entrarem na escola, e alguns de nossos craques já estão apostos na escola. E tinha bastante cara conhecida. Principalmente nosso craque Ashito. Yuma e Otomo já começam a falar sobre Ashito, que brigou com a Hana, e a fez a chorar. E Otomo não perde a oportunidade para ficar zoando Ashito enquanto estava refletindo sobre o último treino com Azari e Kuroda. Vai até Azari, para questionar. Mas Azari fala para Ashito sair, porque ele não quer falar com ele. Mas Ashito fala que era muito burro para entender as coisas sozinho, e que não entendia o porquê eles não conseguirem se dar bem. E nisso, ele fala que irá se apresentar, e vai até a lousa. E diz que irá explicar no que pensou no treino de 11 contra 21. E faz todo o desenho no quadro. E questiona o porquê de Kuroda e Azari terem ficado com raiva. Kuroda se levanta, e vai até o quadro. Ashito fica animado, pois estava dando para conversar. Enquanto isso, Kuroda apenas observa Ashito animado no quadro explicando todas as jogadas que pensou. Mas Azari interrompe Ashito, e questiona o porquê todas as jogadas terminarem com Ashito fazendo o gol. E fala que Ashito precisa parar com essa obsessão por gol. E Kuroda concorda com Azari. Ashito fica completamente nervoso, e pergunta se eles ficaram bravos só por causa disso. E que ele era atacante, então tinha que querer fazer gol. A discussão esquenta cada vez mais. E Azari diz que não entendia o porquê de Ashito ter passado, e que pensar nos colegas que não foram promovidos só porque alguém como o Ashito passou. Nesse momento Otomo aparece para defender Ashito. Que diz que ele e Ashito lutaram juntos no teste. E que tiveram as mesmas condições para chegar ali. E que se isso for questionado, ele não iria perdoar. E que falar dos colegas que não entraram, era uma desculpinha esfarrapada. Deixando assim Azari furioso, que acaba partindo para cima de Otomo. E os dois tiveram que ser contidos pelos seus colegas. Depois disso, voltando para casa, Ashito se depara com o treinador Date. Que diz que queria falar com ele. E avisa Ashito que no próximo jogo, ele começará no jogando, e que queria uma jogada que mostrasse que ele aprendeu a lição que ele havia passado.
E que caso falhasse, ia deixar de colocar Ashito em um jogo durante 3 meses. Então era para ele dar tudo de si. Passando alguns dias, finalmente chega o primeiro jogo oficial do time de base. Onde parecia que alguns deles ainda não tinham se entendido depois da briga. A partida será a abertura da Liga Tóquio Metropolis. E o senpai ressalta que o time que eles irão enfrentar era muito bom. Depois disso, o trio aparece conversando, onde Otomo ainda estava irritado com o que tinha acontecido. Onde ainda por cima, a briga se espalhou rápido. Ashito se mostra pensativo com o que o treinador disse. A partida será Esperion Yuffie, contra o colégio Seikyo. A torcida do colégio já estavam a postos. Onde Hana escuta alguns dizerem que os jogadores da base do Esperion eram uma decepção, deixando Hana irritada. E já estava rolando o jogo. Onde o Esperion já estava tendo dificuldade em se entender na partida. Com completa falta de sintonia, e num desses vacilos entre Ashito, Kuroda e Azari. Eles não decidem quem vai na bola, e o jogador adversário rouba a bola, resultando no terceiro gol da equipe adversária aos 30 minutos do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo, e no vestiário, um dos jogadores grita brigando com todos. Um dos senpais irritado, fala que os jogadores que brigaram, tinham trazido negatividade nos treinos. E que cometeram erros bobos. E que o problema era extracampo. Ashito pensa ainda que não faz ideia da resposta da lição, que o treinador pediu. O senpai toma uma atitude, e pede para que o treinador tire Ashito, Kuroda e Azari. Pois eles não estavam prestando para nada. Mas o treinador apenas diz que Togashi entrará no lugar de Ishiki. Os jogadores começam a discutir, nesse momento Ashito grita, e fala que eles não estão se dando bem, e nem se comunicando. Mas que todos estavam se esforçando ao máximo. E que todos tinham algo em comum, que era a vontade de ganhar. O treinador complementa, e diz para eles se resolverem, e aproveitarem o jogo com tudo. Voltando pro segundo tempo, os adversários optam por botarem mais jogadores na zaga, apenas para aguentar o jogo e aproveitar os contragolpes. O jogo começa, e a base encontra dificuldade em furar a retranca dos adversários. E alguns jogadores começam a ficar nervosos. Ashito começa a perceber mais o jogo, em como Azari e Kuroda se movimentam, e sempre estão perto dele. E percebe que só pensava o porquê deles dois não entenderem as jogadas dele, e não buscava entender o deles. Começa um novo ataque da base, onde Azari conduz a bola. E Ashito começa a pensar onde é melhor ele se posicionar para receber a bola. E faz seu movimento, recebendo a bola e já passando para Kuroda. Apesar de Kuroda ter perdido a bola pelo Ashito não ter continuado a dar cobertura. Ele manda um joinha para Ashito, agradecendo a tentativa. E mandando vocês deixarem o like no vídeo. O time retoma a bola, onde começa outra tabela entre os três. Passando várias vezes a bola entre si. Ashito percebe o que Kuroda estava pensando, e se desloca recebendo o passe. Ashito consegue e fica de uma boa posição para chutar, e até mesmo o senpai fala que era para chutar. Mas ele instintivamente acaba passando a bola para Azari. Que marca um golaço no canto, sem chances para o goleiro. Os jogadores adversários se impressionam, pois estavam todos recuados, e só os três conseguiram dar um jeito de furar o bloqueio. Nem Ashito entendeu o porquê dele ter passado a bola. Que normalmente teria chutado sem nem contar 2. E tudo começou a fluir, e seus companheiros já não estavam mais hesitando em tocar a bola para ele. E mais uma vez vem o ataque da base. Onde todos estavam se comunicando fazendo contato visual. Ashito segura a bola, esperando Azari passar, assim tocando para ele. Que já gira para Kuroda. Que já pega de primeira e marca um golaço na gaveta. E o time começou a se entender, e até mesmo se dando bem entre eles. Vendo isso, o time adversário começa a fazer ceira. E deixam os jogadores irritados. Togashi fala o que não devia, e já leva logo um cartão amarelo. Nesse momento, os jogadores aproveitam para hidratar. Onde Kuroda fala para Ashito que o básico do futebol é a triangulação. E que eles tinham aprendido desde a categoria anterior. Então Ashito finalmente descobre o que Kuroda e Azari estavam tentando fazer uma triangulação com ele. Ashito agradece os dois por terem ensinado ele a jogar futebol. Os adversários ficam nervosos e preocupados com os três, que estavam acabando com o jogo. E que eles ainda tinham um gol de vantagem. E era só parar os três.
E assim recomeça a partida, com Ashito tendo uma visão diferente de jogar, e notando a triangulação. Os três novamente vão para cima fazendo o básico, criando pequenos espaços. Ashito se empolga, e seus sentidos aguçados aparecem. Ele se movimenta diferente indo em direção ao Otomo. Azari lança a bola para Otomo, que domina a bola. Ashito acaba dando de cara no jogador e cai no chão. E Ashito percebe que todos os jogadores se movimentaram exatamente do jeito que ele imaginou. E nisso Otomo fica de cara pro gol, fazendo um lindo gol, empatando assim o jogo. O treinador fica impressionado, e Kaido destaca que Ashito refez o triângulo do Kuroda para Otomo. Shito fica se sentindo estranho, pois era como se ele conseguisse prever os movimentos dos companheiros e dos adversários. Kaido ainda continua dizendo que Ashito fingiu que ia receber o passe, e que deu a oportunidade de Otomo atravessar, quebrando a zaga. O juiz dá 3 minutos de acréscimo para acabar o jogo, onde os adversários já optam por segurar o empate. Recomeça o jogo. Mas nesse momento aparece um flashback, onde Kaido, Yuma e Togashi ficam chocados com o desenho que Ashito fez na lousa, onde dizia exatamente onde cada jogador estava em campo. E Kaido fala que é impossível um jogador ter decorado cada posição, e que isso era loucura. Ana vê Ashito como Fukuda no tempo que jogava. E enquanto isso, o time adversário continua a enrolar, fazendo substituições. Ashito vai pegar a bola, que tinha caído com Hana, onde ela o olha e diz para ele se acalmar. Ela entrega a bola, e Ashito rindo, diz que irá fazer um gol. Ashito estava se sentindo completamente leve e alegre. O time continua, e era o último ataque da partida, e todos vão com tudo para o ataque. Ashito vem trazendo a bola, deixando assim os adversários sem saberem o que fazer. Um deles tenta um carrinho em Ashito, mas ele consegue tocar para Azari, que continua o ataque. E Ashito de novo rouba usando o Sharingan para prever os movimentos. E começa a ver a movimentação, onde Azari corta e cruza, e Ashito sabia exatamente onde a bola ia parar, se movimento assim. E ele pega a bola de primeira enquanto ainda caía, marcando assim um golaço indefensável, impressionando a todos, e assim virando o jogo para 4-3. E ainda aponta para Hana, que fica toda sem jeito. Fukuda aparece de longe com outra pessoa, e essa pessoa diz que Ashito era muito interessante. Fukuda destaca que isso era raro, pois ele não costumava elogiar muito alguém. Passando isso, de noite, o time aparece comemorando. E o Kaido Elétrica estava patrocinando tudo, deixando todos felizes. A galera toda aproveita a comida, onde Hana pede desculpas por ser de fora. Mas Kuroda diz que ela é filha do treinador, e por isso não era tão de fora assim. Kuroda ainda fala para Ashito que ela ajudava muito os jogadores desde a promoção. Ashito então fala para Hana, que ela devia ir assistir mais eles jogando então. Ela faz um sorrisinho, enquanto Otomo fica de olho nesse papo. Nesse momento, Azari, aproveita e sem jeito, pede desculpas pelo que tinha acontecido. Tachibana fala que ele não estava lá, mas era assim que se conseguia o companheirismo. E diz para que eles continuem se esforçando daqui para frente. E faz ele e Otomo darem as mãos, para se desculparem, deixando os dois completamente sem jeito. Nesse momento, alguns deles fazem um alvoroço, pois estava passando na TV, o jogo do time principal do Esperion, e o Kuribayashi finalmente ia entrar. Onde o narrador destaca que Kuribayashi era a joia de Esperion, e só tinha 16 anos. E ia estrear no time principal. Ashito se lembra da primeira vez que ouviu dele. Kaido fala para Ashito fazer um treinamento mental, vendo Kuribayashi jogar e tentando prever o que ele iria fazer. Ashito então aceita. Continuando, onde todos estavam assistindo o jogo do Esperion principal, e Kaido pediu para que Ashito observasse a movimentação de Kuribayashi. Seguindo nisso, Kuribayashi recebe a bola, mas o marcador já chega em cima, mas Kuribayashi sai com uma finta facilmente, deixando o marcador para trás. E Ashito já fica impressionado, pois achava que ele iria perder a bola naquela situação. Ashito observa atentamente, e fala que tinha muitos jogadores na direita, e que agora passaria pro jogador na esquerda. Mas Kuribayashi inteligentemente toca a bola justamente para onde tinha muitos jogadores, no pé de seu companheiro. O narrador destaca que Kuribayashi estava apenas 5 minutos no jogo, mas os seus passes mudaram completamente o rumo da partida pro lado de sua equipe.
Ele fala para um de seus companheiros, que irá fazer jogadas chamativas, e irá usar os espectadores como aliados, para nunca mais voltar pro banco. Enquanto isso, Kaido explica para Ashito, que Kuribayashi havia dito em entrevista, que pensava em 4 situações possíveis na jogada, e escolhia uma. Ashito fica embasbacado, pois fala que só conseguia pensar em uma para executar. E Kaido ainda destaca para ele, que deve ter algo de Kuribayashi que ele possa pegar e aprender. Depois disso, Ashito fica empolgado, e diz que Kuribayashi era incrível, e queria encontrá-lo. Kaido fala para Ashito que ele precisava chegar o mais rápido possível no time principal. E assim poderia conversar lado a lado com ele. Nesse momento, o pai de Kaido fala que um jogador de ataque acabou se machucando na partida do time principal. E que por isso, um jogador do time base irá subir para compor a perda. E Fukuda estará no próximo jogo do time base, para decidir quem irá subir para o time principal. E assim, surgindo uma grande oportunidade para os jogadores, e principalmente para o nosso craque Ashito. Enquanto isso, Hana se mostra meio pensativa, depois de ter visto Ashito e Kaido conversando, e diz que ela não entendia profundamente futebol, mas que tinha feito um novo planejamento alimentar, mas que nem sequer conseguiu entregar para Ashito. Passando isso, chega o dia da partida do time base contra o time do Kurumi Daishi, e Ashito já fica todo feliz, falando que era incrível ter partida toda semana. E lá estava Fukuda, que irá observar o jogo e escolher um jogador. E o juiz apita. E todos os jogadores base estavam completamente motivados. E já começam a ir pro ataque. Otomo recebe a bola, que já dribla e manda um lançamento para Ashito, e assim eles começam a tabelar rápido, envolvendo a equipe adversária. Ashito acaba tentando fazer que nem Kuribayashi, e manda um passe improvável, mas para ninguém. Em outro ataque, Ashito vê Kuroda, e imagina fazer o passe. Ele pensa demais, e faz outro passe pro além. E os companheiros do time já começam a ficar furiosos com Ashito. A equipe vem novamente, controlando completamente o jogo. Mas acaba o primeiro tempo, e a equipe não marcou gol. O treinador passa orientações para a equipe. E recomeça o segundo tempo, Ashito começa a entender como devia dar os passes, e faz um belo cruzamento para Otomo. Mas a zaga já chega fechando a frente de Otomo. Então ele chuta cruzado por baixo para Ashito, que chega e marca o gol. E todos comemoram o gol. Enquanto isso, o treinador Daichi e Fukuda conversam, e Fukuda diz para Daichi chamar Ashito para conversar depois do jogo, pois ele mesmo queria dar uma certa notícia para Ashito. A equipe ganhou de 3-0. E depois do jogo, Ashito todo animado, comparece depois de ter sido chamado. E Ashito diz que cada vez mais estava gostando de jogar futebol. E agradece Fukuda por isso. E Ashito estava confiante que iria passar pro time principal. Mas Fukuda pede desculpas, e diz que não pode passar ele pro time principal ainda. E nesse momento, Fukuda diz para Ashito se tornar um defensor, na posição de lateral especificamente. E que assim, ele se tornaria nível internacional. Mas Ashito fica completamente sem reação ao escutar isso. Sem entender o que isso significava. Ashito fica desesperado, e diz que chegou ali para ser o melhor atacante do mundo. Fukuda diz que desde o começo, seu intuito era achar um defensor que nem ele. E que não falou antes, pois sabia que Ashito não iria querer participar do teste caso soubesse. Ashito fica desolado, e fala que não quer de jeito nenhum ser um defensor. Fukuda ainda diz que se ele não quer isso, então que saia do time. Ashito sai da sala, sem conseguir falar nada mais. Enquanto isso, o treinador Daichi informa o grupo de algumas mudanças entre os times A e B. E que alguns jogadores iriam mudar de categoria por enquanto. E Azari já fica empolgado, imaginando que será titular em menos de um mês. Depois disso, o treinador se mostra meio pensativo com a situação de Ashito. Pois ele não tinha gostado tanto de ter tido que esconder tudo, e não queria o obrigar a mudar de posição. Nesse momento, é revelado em um flashback, que na verdade Fukuda tinha percebido Ashito no lado de fora, e aproveitou para pedir pro treinador Daichi falar que Ashito não prestava como atacante, e pedia desculpas por pedir algo assim para ele. Voltando, Daichi fala que Fukuda era incrível, e tudo o que ele falava, acontecia. Mostra alguns flashbacks dos dois enquanto jogavam juntos.
Mas o treinador não se mostra convencido dessa vez, e diz que não pode deixar que Fukuda obrigue Ashito disso. Enquanto isso, Hana de bicicleta, vai atrás de Ashito preocupada. E Ashito, ainda frustrado com tudo isso, fica apenas parado lembrando do que Fukuda havia dito. Hana finalmente o acha, e o leva para as instalações do clube, para fazer um jantar para eles, e quando termina de fazer o lanche, Ashito finalmente fala algo e começa a conversar aos poucos. Hana pede desculpas pelo que tinha acontecido, e pergunta se ele iria embora, mas Ashito responde que não pode fazer isso, deixando Hana aliviada. Mas ao se mostrar frustrado novamente, Hana faz uma chamada no celular, e bota no ouvido de Ashito. Ele acaba não entendendo bem, mas ele escuta a voz de sua mãe. Ashito fica sem saber o que dizer. Noriko, mãe de Ashito, percebe que era ele, e grita perguntando se tinha acontecido algo. Ashito se segura para não chorar, e acaba não conseguindo falar algo. Mas sua mãe fala para que ele não se pressione. E que qualquer coisa era para ele voltar para casa. Ashito, com a voz tímida, fala que ela não precisava se preocupar, pois não tinha acontecido nada. Ela fica feliz com a resposta e desliga. E Ashito se mostra bem menos tenso depois disso. Passando isso, Kuribayashi aparece na academia, onde estava Nagisa. E fala que queria ver Ashito, mas não conseguia achá-lo. Mas Nagisa se mostra meio incomodado com o interesse de Kuribayashi, e fala que Ashito não servia para atacante, e iriam mudar ele para a defesa. E por isso sumiu e ainda não tinha voltado pro dormitório. E Kuribayashi diz para Nagisa que ele deveria ensinar Ashito a ficar na defesa. E tanto Kuribayashi e Nagisa já sabiam que Ashito tinha uma melhor aptidão para ser um lateral. Ashito finalmente aparece, e todos seus companheiros estavam preocupados. Nagisa aparece, e já aproveita para zombar Ashito, mas ele se segura, e vai até Nagisa, e baixa a cabeça, pedindo que Nagisa ensine ele sobre a defesa, surpreendendo assim Nagisa, que não esperava o pedido. Kuribayashi estava olhando de longe, e é revelado que Kuribayashi estava atrás de quem fez o planejamento alimentar que ele achou. Depois disso, Ashito volta para o seu quarto, depois da tia do dormitório ter largado um tapa nele. E Togashi e Azari estavam esperando Ashito para ajudá-lo e ensiná-lo sobre a defesa. Onde eles falam que primeiramente o Ashito precisa aprender o conceito de cobrir. E assim começam a ensinar Ashito sobre a posição. Onde ele precisa cobrir o espaço deixado por um companheiro que foi pro ataque. E assim fazer a cobertura. Chega o outro dia, e o time A e B estão treinando juntos, e irão fazer um jogo de 9 contra 9. E com Ashito já escalado em sua nova posição. Ashito se mostra sério, e apenas aguardando seu momento de entrar. E quando finalmente era sua vez, ele logo leva um choque de realidade, onde ele olha todos de trás do campo. E era uma sensação e percepção completamente diferente. E a partida finalmente começa. Porém, mesmo aceitando em jogar como lateral, Ashito fala que não desistiu de ser atacante. Ashito tenta correr pro ataque, mas nota que era absurdamente longe. Ashito começa a correr, mas seu companheiro grita com ele, dizendo que ele não podia subir, pois o outro lateral já tinha partido pro ataque. E Ashito, com raiva, apenas fica olhando o time jogar de longe. O time adversário vem pro ataque, exatamente do lado do campo que Ashito estava. Mas Ashito faz a movimentação toda errada, deixando completamente o meio vulnerável. Em um ataque, finalmente Ashito recebe um passe, onde ele parte junto com Otomo. Mas os jogadores cercam Ashito. Togashi grita para Ashito chutar a bola para fora. Mas era tarde demais, e os adversários tomam a bola, gerando um contra-ataque imparável, resultando no gol. Ashito se mostra muito em dúvida, e fala que queria ir pro ataque, e que nessa posição que estava, não tinha graça nenhuma. Nagisa aproveita, e começa a falar pro time base, que eles estavam muito caído.s e ainda vai até Ashito, e dizendo para ele vazar, que ele não tinha nenhum talento. Enquanto isso, Otomo via o quanto seu amigo estava com dificuldades. O jogo continua, e Ashito novamente tenta ir para cima, mas é parado novamente pelo Takeshima. Ashito só fica pensando que ali não era seu lugar. E novamente vem um ataque, Ashito erra novamente o posicionamento, e um dos jogadores acha um buraco na zaga e chuta pro gol, mas Otomo consegue interceptar com a cara. Togashi corre para a dividida com Nagisa,
que chega na cotovelada, assim conseguindo a bola sobra, e ele chuta no ângulo, mas Ashito estava lá, e tira para fora. Otomo ainda estava machucado, devido ao chute levado na cara, onde Ashito pede desculpas, pois ele que deveria ter interceptado. Mas Otomo fala que ele vai ficar mais defensivo para mostrar as habilidades dele. Mas era mais uma forma de Otomo ajudar Ashito. Ashito nota que estava atrapalhando alguns de seus companheiros, e destemido, diz para si mesmo que não irá ser um peso para seus colegas. E sua habilidade aguçada aparece, e em um escanteio, ele sabia exatamente onde a bola ia cair, e Ashito consegue interceptar uma bola que ia gerar um contra-ataque pro time adversário. E dá um longo cruzamento para frente, mas acaba sendo forte demais. O jogo acaba, e depois do jogo, Ashito fica inquieto, e pensando no último lance que ele acabou cruzando forte demais. Takeshima aparece, e fala para ele não se preocupar tanto, e diz para que ele sempre fortaleça o centro. E que aos poucos ele ia entender. Também fala que ele realmente tinha uma boa visão de jogo, mas Ashito sequer sabia o que isso queria dizer. Takeshima fala para ele que assista mais o Kuribayashi, pois ele tinha uma jogada que o fazia ter mais opções, e que Ashito devia incorporar. Enquanto isso, Kaido, Yuma e Togashi aparecem conversando sobre Ashito, e onde é revelado que Kaido tem o sonho de se tornar uma treinadora de futebol. E que queria saber o motivo de Ashito estar de lateral, pois para ela, Ashito devia ser um meio-campista de criação. Mas Togashi e Yuma supõem que Fukuda que tornar Ashito em um camisa 10 em campo. Enquanto isso, Ashito começa a analisar as jogadas de Kuribayashi. No outro dia de treino, Ashito começa a botar em prática o que estava aprendendo, mas estava perdendo muito a bola. Ashito percebeu o quanto Kuribayashi olhava para os lados antes de receber a bola, verificando os jogadores antes de fazer uma jogada. E Ashito estava tentando replicar isso. Kaido explica que isso é o básico do básico no futebol, mas que poucos dominavam a essência disso. Mas Ashito estava com bastante dificuldade em fazer isso, deixando a bola fugir de seus pés, e seus companheiros já começam a ficar bravos com ele. Enquanto ele estava distraído, Togashi lança a bola para ele, o pegando de surpresa, mas nesse momento ele finalmente consegue pensar em uma jogada rápida, antes da bola chegar, e faz um lindo passe para Otomo, deixando todos surpresos, e assim acaba o treino. Depois do jogo é mostrado os relacionados para a próxima partida, mas Ashito nem sequer foi botado no banco de reserva. Enquanto isso, Ashito estava pensativo, e Kaido aparece. Ashito então aproveita para perguntar, de como ele pode fazer para olhar para os lados inconscientemente que nem Kuribayashi. Kaido fica toda sem jeito, pois ela pensa que isso é como um teste, como uma futura treinadora. Enquanto isso, Kuribayashi finalmente consegue achar Hana, onde ele pergunta sobre o planejamento alimentar, e fala que quer ficar no topo do mundo, e pede para que ela faça um planejamento para ele também, pois estava muito bem feito. E como ele está em uma liga profissional, isso seria bom para ela, já que ela almeja ser uma nutricionista esportiva. Hana aceita, mas diz que tinha uma condição, que era para ele ensinar Ashito a jogar que nem ele, mas antes dela terminar de falar, ela acaba avistando Ashito e Kaido juntos conversando. E fica sem reação ao ver os dois, e nisso, ela acaba só falando que irá fazer o planejamento para Kuribayashi. Nisso, Kaido ensina um treino para Ashito aprender, que era jogando a bola para cima com os pés, e nisso olhar para os lados rapidamente, e depois pegar a bola sem deixar cair. Ashito fica impressionado com o controle de bola de Kaido e a elogia, e ela fica toda feliz. Chegando o dia do jogo, o Esperion Base perde de 1-0. Onde depois do jogo, um dos jogadores se mostra preocupado, pois estavam com 4 derrotas seguidas, e estavam na zona de rebaixamento. Onde alguns jogadores, e principalmente Tachibana, estava se pondo a culpa, pois o ataque não estava marcando gols. E um dos jogadores comenta se o treinador não pensaria em botar Ashito no ataque novamente. Isso dá gatilhos para Tachibana. Otomo, percebendo, tenta quebrar o gelo chamando a atenção de todos. Enquanto isso, Ashito estava treinando dia após dias com o treino de embaixadinhas, e ele continuou sem ser relacionado para os jogos. Assim, aproveitando o tempo para treinar. O próximo jogo do time era contra o Tokyo Musashino, que é o ex-time de Tachibana, e eles estavam invictos no campeonato. Agora uma correção.
Na legenda dizia que o próximo jogo já seria contra o Musashino, mas o próximo jogo será contra outra equipe primeiro. Assim, deixando os jogadores mais preocupados ainda. Depois disso, Tachibana vai até Ashito, e Tachibana fala que Ashito era realmente incrível, que não conhecia ninguém tão esforçado quanto ele, que não desanima nunca. Ashito, todo animado, fala que começou a prestar atenção nos jogos, e pensando no que faria em cada situação. Tachibana começa a admirar muito o entusiasmo de Ashito, e pergunta como ele poderia ser que nem ele. Mas nesse momento, Togashi e Otomo aparecem, dizendo que eles vão lanchar no restaurante Musashino, lugar onde Tachibana mora. Mas Tachibana diz que não quer ir para sua casa, enquanto não for útil para o Esperion. Mas eles conseguem convencê-lo de ir. E quando eles chegam na frente do local, alguém familiar grita chamando eles. Era o Nakano, um dos jogadores que participou do teste do Esperion com eles, mas acabou não passando. E já ficam todos felizes de vê-lo. E nesse momento eles notam que Nakano faz parte do time de Musashino, que está invicto. Onde ele fala que foi chamado pelo treinador pro time. Nesse momento aparece Kaneda, que também tinha acontecido a mesma coisa com ele. Eles vão animado até ele, mas Kaneda, completamente irritado, empurra Ashito, deixando eles espantados, onde ele diz que ele não passou no teste do Esperion, por culpa dessa amizadezinha deles. E continua os culpando, que se ele tivesse jogado por si próprio, então teria passado. Tachibana fala que ele estava botando culpa nos outros. Mas Kaneda fala que ele já fez 7 gols na Liga Metropolitana. E que Tachibana não tinha feito nenhum. Assim, tocando na ferida de Tachibana, que fica sem reação. Ainda zoa Ashito, falando que ficou sabendo que ele era tão perna de pau, que foi mandado para outra posição. E que os 3 que passaram no teste eram sem talento. Ashito, de forma séria, responde que ele estava errado, que seus companheiros eram incríveis, e que Kaneda não tinha um bom julgamento. E as coisas já começam a esquentar entre os dois, que podem se enfrentar em um duelo de lateral contra atacante. E Kaneda ainda fala para Ashito conseguir estar nessa partida para enfrentá-lo. E que vai fazer o Esperion se arrepender de não tê-lo passado. Nakano pede desculpas pelo ocorrido, e Togashi destaca que ele devia ser muito bom, que apesar de tudo, parece que ele se esforçou muito depois que foi reprovado. Nakano diz que sua equipe está confiante, e não se imaginam perdendo, e assim Nakano se despede deles dizendo que estava ansioso para o futuro duelo entre eles. Ashito começa a pensar, que de alguma forma, precisa conseguir ser relacionado até esse jogo chegar. Passando isso, o treinador faz uma nova formação, mas ofensiva, pois precisavam da vitória. Com nosso craque escalado. Mas a equipe fica surpresa, pois o atacante do time principal do Esperion, Kenta, que havia se machucado, vai jogar como titular no time base, para pegar ritmo de jogo. E ele será o capitão. A equipe fica animada. Mas alguns questionam o porquê de Ashito estar escalado. Chega o momento, e a equipe começa os preparativos antes do jogo começar. Alguns ficam preocupados com a escalação de alguns jogadores, principalmente com Tachibana, que não estava indo bem nos jogos, e com Ashito. Enquanto isso, Ashito corria sem parar, e Kaido aparece gritando que ele não pode fazer isso antes do jogo, pois podia se machucar, e que Hana havia ligado para ela, avisando que ia assistir o jogo. Nesse momento Ashito para, e diz que agora estava feliz. E mesmo estando escalado de lateral, estava contente. E já que Hana vai estar no jogo, ele não poderia fazer uma partida patética. Ashito se despede e corre para ir pro jogo, e se mostra bem animado, pois era a primeira partida oficial dele como lateral, já que só tinha jogado em treinos. Mas começa o jogo, e alguns já falam que nosso lateral não estava bem. O time já começa a levar pressão, com os atacantes adversários passando pelo Ashito. Um dos companheiros manda Ashito prestar mais atenção e bloquear os cruzamentos. Os jogadores adversários percebem que Ashito era um ponto fraco no time do Esperion, e até falam que ele devia estar improvisado lá. O jogo estava 0-0. E o adversário começa a vir pro ataque pelo lado de Ashito. E enquanto ele pensava que precisava ficar calmo e pensar. Nesse momento Hana grita para Ashito, dizendo que ele consegue. Ele fica calmo e seus sentidos aguçados começam a aparecer. E ele já começa a passar várias instruções de posicionamento para os seus companheiros.
E Ashito faz uma bonita roubada de bola, já lançando ela pra frente. Onde Ashito começa a imaginar que todos são pontos e assim conseguindo notar os espaços. O adversário vem em um contra-ataque, Ashito pensa algo, mas acaba errando e deixando espaço para outro jogador que recebe a bola na frente. E chuta pro gol, mas o goleiro faz uma defesaça. Ashito continua a dar várias instruções no jogo, e nota como foi seu erro antes, ele acabou ele mesmo indo ocupar um outro espaço, deixando assim o espaço que ele estava vazio. Kenta se empolga ao ver Ashito, e fala que eles irão fazer uns gols agora. Assim ele toca para Ashito, e corre para frente. Ashito já lança um cruzamento para Kenta. E Kenta já passa por dois marcadores facilmente, deixando os dois na saudade. Ele passa para Tachibana, que acaba deixando a bola escapar. Mas logo eles começam outro ataque fulminante, e os marcadores não conseguem parar Kenta. Enquanto isso Ashito fica admirado vendo Kenta jogar. E Kenta já tabela com Togashi. Kenta fica de frente pro gol, e quando faz menção de chutar, faz um corte, deixando a zaga e o goleiro no chão, assim fazendo um golaço. Mas ao ver isso, Tachibana só pensa que esse era o tipo de atacante que o time precisava, e que ele jamais seria assim. Enquanto isso, Ashito chega em Kenta, e pergunta como poderia ser que nem ele. Kenta responde que o Fukuda sempre elogiava Ashito para eles do time principal, mas que era para Ashito não tentar ser que nem ele, pois Ashito já estava subindo uma escada incrível. E assim termina o primeiro tempo, onde Ashito insiste e fala que se apaixonou pelo jeito de jogar de Kenta. Ele responde que tem só um jogador que sentiu inveja um pouco, e era de Kuribayashi. E que Ashito lembrava ele jogando, e assim, também achava que sentia um pouco de inveja de Ashito. E Ashito fica boquiaberto. Enquanto isso, Kaido e Hana conversam, onde Hana fala perguntando de Kaido, que era só eles conseguirem passar a bola para Kenta, que devia ser uma vitória fácil. Mas ela responde que o time não podia depender de Kenta, pois seria mais benéfico para a equipe. E Kaido pergunta de Hana falando que ela realmente não sabia nada de futebol, deixando assim Hana cabisbaixa. Enquanto isso, a equipe passava as últimas instruções entre si. O jogo recomeça, e a equipe adversária muda o posicionamento, ficando mais difícil tocar para Kenta. Ashito fica destemido, e como a marcação estava em Kenta, sobraria espaço para ele atacar e até mesmo marcar um gol. A equipe adversária vem pro ataque, e Togashi e Takeshima tentam interceptar o jogador, mas ele faz um belo corte de futsal ficando de frente pro goleiro, e marcando um golaço. Ashito até tentou chegar a tempo, mas já era tarde. Ashito fica enfurecido reclamando de Togashi e Takeshima, pelo fato dos dois não terem se comunicado entre si, para decidir como iam marcar o jogador. Mas os dois não estavam se dando muito bem na zaga. O jogo estava 1-1. E um dos jogadores da base acaba saindo machucado. O treinador decide mudar o esquema tático e faz a alteração do jogador machucado. A formação muda, recuando o meio, e fazendo que os laterais possam ir para frente atacar. E o jogador fala para Ashito, que o treinador mandou ele ir atacar, mas não esquecer de defender, e que era para ele aplicar o que aprendeu na defesa, mas no ataque. Ashito fica animado. Enquanto Ashito pensava, Otomo grita com ele, e chama Ashito para apoiá-lo no ataque. Otomo toca para Ashito, que passa para Kenta, e de calcanhar Kenta manda para Otomo, e o time começou a ir pro ataque com boa troca de passe. E a equipe adversária corre atrás da bola sem conseguir pegar. E Ashito, Kenta e Otomo começam a fazer uma triangulação envolvente, deixando o outro time zonzo sem ver a cor da bola. Otomo entende o que Ashito quer fazer, e corre, e Ashito deixa Otomo na cara do gol para chutar, ele chuta, mas o goleiro faz uma defesaça. A bola sobe, e Ashito pensa no que fazer, ele então cruza para Togashi que faz um bonito gol de cabeça. Jogada de um lateral para outro. Tachibana sem jeito, elogia Ashito pela assistência. Ashito pergunta de Tachibana, o porquê dele está distraído, pois ele estava em posição de impedimento. Enquanto isso, uma fotógrafa dá 2 fotos para Hana, que ela tinha tirado em um dos jogos, dela com Ashito. O jogo continua tenso, com o time tentando segurar o jogo, e finalmente acaba, e o time ganha por 2-1. E todos comemoram felizes. Fukuda aparece e elogia Ashito pelo jogo. E ele diz que o próximo jogo é contra o Tokyo Musashino, e eles eram um time muito bom.
e que dependendo de sua atuação, pensaria em colocá-lo no time principal. Hana fica olhando para a foto, e nesse momento Ashito aparece se gabando para ela, e Hana fica contente. Enquanto estavam conversando, Otomo aparece desesperado, dizendo que eles tinham um problema. Se tratava de Tachibana, que havia pedido pro treinador não colocar ele na próxima partida, pois ele estava sem confiança. Ashito fala que eles irão ver o jogo do Musashino, para ver como eles jogam, e levarão Tachibana junto. Depois disso, os três estavam no carro indo para Musashino assistir o jogo, onde obrigaram Tachibana a ir. E Ashito questiona ele do por que não querer jogar o jogo contra o ex-time dele, que era para ele ficar empolgado para mostrar sua evolução para eles. Mas Tachibana acha que não evoluiu nada. E Hana e companhia estão acompanhando eles. E a repórter brinca com Hana, falando que ela estava esperando a hora certa de entregar as fotos. Eles finalmente chegam, e Tachibana logo é reconhecido por seu ex-treinador. E em uma breve conversa, o treinador fala que Tachibana parecia estar sofrendo, e que isso era bom, pois ele escolheu esse caminho sabendo disso, e se está sofrendo, é porque não estava errado na escolha. E diz que estava feliz por ele estar se esforçando. E Tachibana fica sem palavras, Ashito se empolga, e diz que quer ver como o treinador deixou o time deles tão forte. Chega a hora do jogo, e eles logo notam que a equipe do Musashino fazia uma grande marcação-pressão nos jogadores adversários. Mas por irem muitos jogadores marcar um jogador só, acabam deixando um grande espaço, a outra equipe acha esse espaço, mas logo um jogador do Musashino chega nesse espaço para marcar. Onde Tachibana fala que isso tinha sido de propósito, a equipe havia forçado a outra equipe a jogar a bola exatamente naquele espaço. E Tachibana fala que o treinador sempre falava para eles assumirem riscos. Ashito percebe que eles faziam essa grande pressão, pois compreendiam o que faltava no individual deles, e assim eles estavam enfrentando suas próprias fraquezas. E Kaneda já parte, e faz um golaço. E assim eles ganham por 3-0. Depois disso, Hana fala que vai embora, mas Ashito fala para ela ficar, pois não sabia quando iam se falar de novo. Então era para eles conversarem sobre alguma coisa. E Otomo vendo tudo isso, já fica pistola. Nesse momento uma garota chamada Miyako aparece, e puxa Tachibana para outro lugar. E Otomo já fica mais pistola ainda. Mas ela era a irmã gêmea de Tachibana. E ela joga no Tokyo Musashino Ladies. Ela briga com Tachibana, pois ele não atendia às ligações dos pais deles. Otomo já aproveita para tentar dar uma de machão, mas ela manda ele calar a boca. Não tá fácil pro nosso cabelo de grama. Nisso, eles escutam Kaneda discutindo com seus colegas de equipe, onde a irmã de Tachibana fala que Kaneda dava muito trabalho. E Kaneda continua falando pro capitão que ele era muito lerdo, e a bola custava chegar para ele. E continua a zombar de seus próprios companheiros. E vendo a forma que Kaneda tratava os próprios companheiros, Ashito fica completamente irritado. E ao falar também de Tachibana, Ashito não se aguenta e aparece para Kaneda. E fala que ele não passou no teste, porque foi fraco. E começa uma discussão entre eles. Onde Kaneda fala que já fez 9 gols, e ele nenhum, e ainda tinha sido rebaixado de posição. E começa a zombar Ashito, dizendo que não sabia como um caipira entrou no time de Tóquio. Tachibana enfurecido, corre até Kaneda, dizendo que não ligava se ele falasse dele, mas que jamais perdoará quem fala mal dos seus amigos. E grita mandando ele retirar o que disse. E Kaneda fala que odiava esse jeitinho de amizade deles, e diz que irá subir com a própria força. E irá mostrar quem é mais forte na partida contra eles. E assim o clima para a partida entre Musashino e Esperion esquentava de vez. Eles voltam irritados, e Hana pergunta se tinha acontecido algo, eles nem escutam, e Hana pergunta diretamente para Ashito, que também nem se toca, por estar irritado lembrando do que aconteceu. E Hana, irritada por ter sido ignorada, dá um chute em Ashito. E grita falando que tinha ficado ali esperando porque ele pediu. E fala que está fazendo o plano de Kuribayashi, e será uma grande chance para ela que quer ser uma nutricionista esportiva. Mas que não achava certo fazer isso, sem falar para o Ashito primeiro. Mas Ashito pergunta do porque ela precisaria contar isso para ele, pois era uma grande chance para ela, então era melhor fazer isso.
Hana fica sem reação, e apenas concorda, e vai embora de cabeça baixa e meio irritada. E Ashito não consegue entender bem. Depois disso, Otomo recebe uma mensagem de Mazuko, avisando que eles estavam lascados, pois Kenta irá voltar pro time principal, e Kuroda e Azari vão voltar pro time base. E ainda fala de uma possível briga entre Takeshima e Togashi. E eles já ficam todos preocupados. Nesse momento, a fotógrafa fala que entrevistou vários jogadores do Musashino, e todos perguntaram de Tachibana, e falaram que eles eram gratos a ele. E todos estão animados para jogar contra ele, deixando Tachibana pensativo. Enquanto isso, Ashito percebe algo em sua costa, e acha a foto dele com Hana, e Ashito percebe que era isso que Hana estava segurando, quando foi se gabar para ela depois do jogo. E nisso, Ashito fala que também é grato por Tachibana, e ele responde segurando o choro, que quer poder jogar também na partida. Passando toda a sofrência, chega o dia de anunciar a equipe titular para o jogo. E todos ficam tensos olhando. O professor fala que tem 2 posições em aberto, mas que essa era a escalação. Takeshima se questiona o porquê dessa escalação, mas apesar disso, o treinador fala que neste momento, esses eram os melhores. E lá estava nosso craque Ashito, e nosso craque Tachibana escalados para o jogo. E Tachibana não se segura de emoção. Depois disso, Ashito e Otomo vão até Togashi, e o questiona sobre a briga. E a cara de Togashi estava visivelmente machucada. Mas ele não demonstra querer muito papo. Togashi não gostava dos jogadores que sempre se formaram das bases, porque para ele jogadores de base tinham a mente fraca, e vai embora. E alguns dos únicos que não foram formados de base, eram Ashito, Otomo, e Tachibana, que passaram pelo teste. Aparece um flashback de Togashi entrando pro time júnior do Esperion, por um período de experiência, onde ele mostra seu temperamento forte, dizendo que estava ali para ser profissional, e que seus companheiros jogarem de qualquer jeito, ele é quem vai se recusar a ficar no time depois da experiência. Mas quando começa os jogos, Togashi se espanta com a intensidade dos treinos. E Fukuda aparece falando com Togashi, onde Togashi fala que entrou porque soube que Fukuda ia treinar a próxima categoria de base do ano que vem. Passando isso, Kuroda vai falar com Togashi, e Togashi questiona que os jogadores eram muito quietos. E Kuroda responde que acha que é porque todos querem se tornar profissionais, e não tem tempo para socializar. Também fala que terá um amistoso com uma escola, e pede para que eles tentem algumas jogadas no campo. Chegando no jogo, Togashi fica animado com o nível de jogo, mas também se incomoda pelo fato do time base jogar diferente entre eles, e com os alunos de experiência que nem ele. Em um lance, Togashi deixa Kuroda na frente do gol, e Kuroda devolve a bola, mas Togashi não estava esperando e deixa a bola passar. E fica sem entender, ele questiona Kuroda, mas Kuroda faz uma cara de que quem fez errado foi Togashi. Depois disso, os 2 outros jogadores que estavam de experiência com Togashi desistem, pois não se achavam bons o suficiente. E eles percebem que os jogadores da base olhavam para eles os inferiorizando, e não os via como iguais. Nesse momento eles aparecem, onde Kuroda diz que devolveu o passe, pois Togashi tinha mais chance de marcar. Mas Togashi grita perguntando se ele não tinha vontade de fazer gol. E Kuroda responde que isso não fazeria ele se tornar profissional mais rápido, e que era só um amistoso e nem valia. E Takeshima ainda fala que Togashi não fez gol para querer ter moral de falar essas coisas. E Kuroda ainda mostra sarcasmo, e fala que eles não eram que nem ele, deixando Togashi furioso vendo o jeito do time da base. Mas Togashi não desiste, e continua a jogar nos jogos, e o time começa a tocar a bola para ele, diferente de outras partidas. Mas ele nota que o time não parava de olhar para os lados, ele percebe que tinha alguém novo no treino assistindo, e Togashi irritado pergunta os questionando deles jogarem diferente, só porque tem alguém importante olhando. Eles respondem que mudaram porque era o certo a se fazer naquela partida. Mas Togashi continua, e fala que eles só jogam porque querem ser profissionais, e não para ganhar. Assim deixando eles meio irritados no jogo, pois eles só estavam dando o máximo de si nessa partida em específica. O time adversário vem pro ataque, e Togashi pula e tira, evitando o gol, assim se machucando. E eles acabam tendo uma discussão, onde Togashi diz que eles priorizavam não se machucar, ser profissional e só por último ganhar. Kuroda se irrita e diz que isso não tinha problema alguma,
e que a vida dele acabaria caso não se tornasse profissional, e Togashi responde que Kuroda botou a vida dele em um futebol sem graça assim. Então voltamos para o presente, onde Azari estava contando sobre esse passado entre eles. E Otomo fala que concordava com Kuroda. Ashito fala que a força do Musashino era como a do Togashi. Nesse momento é mostrado a briga de Togashi e Takeshima, onde eles discutem feio. Passando isso, em mais um dia de treino, Takeshima estava bastante irritado com tudo isso. E o clima entre a equipe não estava muito bem, ainda mais que o próximo oponente era o invicto Musashino. Vendo isso, Ashito pensa em algo para tentar unir a equipe, mas Tachibana que grita chamando a todos, para eles treinarem mais um pouco depois dos treinos normais, pois a tática que o treinador Daichi havia passado eram muito rígidas, e só dava para aprender com várias repetições. E Tachibana fala que tinha medo de parecer patético na frente dos antigos companheiros, que ele era fraco, mas decidiu não fugir, e que não conseguiria tudo sozinho. E por isso queria a ajuda deles. Nesse momento Takeshima aparece, dizendo que Tachibana não era fraco, pois caras fracos de verdade nunca falam em voz alta suas fraquezas. E Takeshima fala que irá junto com Tachibana, e vários outros jogadores também se propõem a continuar treinando. E assim eles se preparam para a crucial partida contra Musashino. Se passando isso, finalmente chega a grande partida, e os treinadores se cumprimentam e conversam. Tachibana fala com alguns de seus ex-companheiros, que perguntam se o time dele estava bem, pois todos pareciam tensos e nervosos. Enquanto isso, Kaneda e Ashito se encaram, finalmente chegava o momento do embate entre os dois. O aquecimento acaba, e o time no vestiário recebem as últimas orientações, onde um dos treinadores tentam acalmá-los. Mas enquanto eles estavam tensos, Takeshima aparece com o cabelo cortado, e quebra o gelo, fazendo alguns se segurarem para não rir. Nesse momento Tachibana dá um discurso para seus companheiros, e ao final grita para eles jogarem o orgulho fora, e irem para cima com tudo, deixando todos motivados e confiantes. E as duas equipes entram no campo, era a hora da verdade. Apesar de tudo, Ashito e Kaneda se cumprimentam, e Kaneda fala que estava esperando muito por esse momento. Eles fazem a última rodinha de motivação, e no final fazem o grito de guerra. E finalmente o juiz apita, começando o jogo. A bola começa com o Esperion, e o Musashino já bota em prática sua marcação sob pressão em cima dos jogadores do Esperion. Mas o time consegue se sair bem nos momentos iniciais, conseguindo tocar a bola rápido e fazendo cruzamentos longos. E Ashito lembra que o treinador falou que a única vantagem do time era contar com a vantagem da técnica individual contra o Musashino. Ashito já vê Tachibana no ataque, e prepara um grande cruzamento longo para ele. Ele faz o lindo cruzamento, e deixa Tachibana livre para fazer o gol. Tachibana não conta duas, e chuta no ângulo, mas o goleiro faz uma defesaça, e Tachibana fica irritado consigo mesmo, mas de longe, Ashito o aplaudia. E assim o Esperion continuou com sua estratégia de passes longos. E não demora muito, e em outro cruzamento o atacante do Esperion tem outra chance de chutar, mas acaba não acertando. E por enquanto a estratégia funcionava com eficiência. Vendo isso, o Musashino finalmente muda o jeito de jogar, e muda a marcação, começando a conseguir interceptar os passes longos do Esperion. E em uma dessas roubadas de bola, Musashino consegue um ataque, Kaneda sai na disparada com a bola, e Ashito consegue atrapalhá-lo. Mas o juiz acaba marcando falta e dando cartão amarelo para Ashito. A falta vai para fora, mas os jogadores notam que a estratégia não ia mais funcionar. E assim Musashino fica tocando com calma a bola, tudo coordenado pelo seu capitão e camisa 10 do time, que passava todas as instruções para a equipe, e armava todas as jogadas. O Esperion começa a ficar nervoso, e Kaneda lembra da instrução que o capitão lhe deu, falando que não era para ele parar forçadamente os jogadores do Esperion, pois eles iam errar sozinhos. E o capitão havia feito a leitura correta. O Esperion começou a fugir do combinado, tentando passes nervosos, e Kaneda aproveita a chance, e rouba a bola, e Takeshima vê só o vulto. Kaneda passa que nem o flash e dá um chutaço pro gol, acertando a trave. Ele vai pro rebote, e Togashi consegue interceptar. Kaneda estava com fome de bola. Ashito surpreende a todos, e pede para que ele marque o Kaneda.
mas Kuroda diz que é ele quem vai marcá-lo, para cobrir o próprio erro. E Kaneda vem novamente, e Kuroda já chega com sangue nos olhos para marcá-lo. Kuroda adota a estratégia de manter uma certa distância e prever o que ele irá fazer, para poder interceptar a bola, e assim ele faz, e rouba lindamente a bola de Kaneda. Mas Kaneda corre atrás e atrapalha Kuroda, e a bola sobra para Nakano, que já cruza de volta para Kaneda, e o duelo de Golias e Davi pegava fogo. Ashito chega pressionando junto, e eles levam Kaneda pro lado, mas ele dá uma linda finta nos dois e passa em direção à grande área. Ele manda um foguete no gol, que bate no goleiro e trave, mas o capitão estava atento, e pega a sobra, fazendo o gol de cabeça, e abrindo o placar do jogo. E o jogo estava aos 20 minutos do primeiro tempo ainda, e os jogadores do Esperion acabam discutindo sobre como vão continuar jogando. E um deles fala que eles precisam trocar a forma de jogar. Mas Tachibana discorda e fala que era melhor continuar com a estratégia de passes longos, pois eles treinaram muito isso, e todos que treinaram até tarde junto com Tachibana, também pensavam da mesma forma. Porém seu companheiro responde que Tachibana não tinha feito nada, e por isso as palavras dele não tinham peso. Mas o treinador muda Deitius passa novas instruções, e o Esperion deixa apenas dois na defesa sozinhos, puxando os dois laterais para frente para atacar. E recomeçam o jogo, e o Esperion continua com sua estratégia. Ashito acha um cruzamento, mas o goleiro consegue segurar a bola primeiro. Tachibana diz para si, que é ele próprio que tem que marcar o gol, pois o treinador Date confiou nele, o colocando na partida. Eles vêm de novo pro ataque, e Ashito percebe a aura de Tachibana, mas acaba perdendo a bola, resultando em um contra-ataque, mas Tachibana já chega com sangue nos olhos dando carrinho. Eles saem disparada, e as espectadoras falam que tinha gente demais na frente dele, e seria difícil dele passar. Mas Tachibana vai confiante, e faz um lindo drible da roleta e finta nos marcadores, e Tashiba lança para Otomo, mas o toque vai forte, e Otomo não domina direito, mas Ashito estava acompanhando a jogada, e se estica todo, e mesmo caindo manda um cruzamento para a área. O goleiro tira a bola, a fazendo subir, e Tachibana corre com tudo para chegar no rebote, e enquanto a bola caía, ele faz um mortal à la Ibrahimovic, e faz um golaço Puskas, e todos comemoram o lindo gol. E Tachibana se emociona ao finalmente fazer um gol. E recomeça a partida, e Tachibana tinha completamente ganhado sua confiança de volta. E já vai para cima, dando muito trabalho para a zaga do Musashino. Tachibana segura a bola, e gira para Ashito que fica na cara do gol, ele chuta e faz o gol, mas é marcado impedimento. Ashito fica frustrado, mas também fica completamente animado em ver Tachibana, e Ashito acaba reacendendo sua vontade de fazer gols. E fala que irá decidir nessa partida, se vai querer ser atacante ou lateral. Ashito começa a fazer suas tentativas de gols, dando várias instruções para seus companheiros, ele fica de cara pro gol, mas o capitão do Musashino consegue interceptá-lo. Vendo que o Esperion estava tomando conta do jogo, eles mudam a estratégia, e lançam os jogadores para frente, aumentando mais ainda a pressão no campo do Esperion. O Esperion continua, mas começou a ficar impedido várias vezes. Musashino, por estar com o time muito avançado, adota fazer a linha de impedimento proposital. Ashito observa tudo, e começa a coordenar totalmente o time sobre o que fazer, e comanda o ataque. Mas mesmo assim, o capitão do Musashino também comanda as interceptações. E Kaneda no contra-ataque faz o segundo gol da partida, deixando o placar 2-1 pro Musashino. E o jogo vira novamente, e agora é o Musashino que bota pressão. O capitão manda um lindo passe entre os zagueiros para Kaneda, e mesmo sob pressão e caindo no chão, ele chuta pro gol, e Kuroda salva o time do gol, em cima da linha, acabando dando um feio tombo com a cabeça na trave, deixando seus companheiros preocupados e chamando a maca. Enquanto isso, Ashito via a raiva e obsessão de Kaneda em querer fazer gols. E assim acaba o segundo tempo, e os jogadores voltam para o vestiário. Fukuda acaba chamando o treinador Date, para conversar antes de se reunir com os jogadores. No vestiário, o auxiliar avisa que a condição de Kuroda não era boa. Os defensores começam a discutir sobre Kaneda, pois eles não estavam conseguindo pará-lo.
O treinador chega e fala que Togashi e Takeshima eram os melhores defensores da equipe, e por isso espera que os dois estejam em perfeita harmonia. Kuroda aparece nesse momento, e mesmo lascado, diz que vai jogar, e pede pro treinador colocá-lo mais perto da defesa. O professor aceita, mas Togashi já começa a caçoar de Kuroda, que acaba respondendo e começando uma discussão. Ashito fala que queria que os três se comunicassem, pois quando ele mesmo começou a fazer isso com Azari e Kuroda, seu conceito sobre futebol aumentou. O treinador ainda conclui que eles precisam fazer isso, se comunicarem e decidir na hora quem vai atrás da bola, e quem fica. Kuroda e Takeshima falam que vão conversar, mesmo Togashi não gostando nada. E Ashito fica surpreso vendo a forma que o treinador Daichi estava passando várias instruções para cada um dessa vez. Nesse momento aparece um flashback da conversa de Fukuda com Daichi. E o treinador Daichi fala que quer deixar por conta dos jogadores, para que eles vejam o problema, e conversem, pois esse era o papel da base. Mas Fukuda fala que Daichi estava falando muito pouco com eles, e Daichi fala que não era forte que nem Fukuda. Que responde que todos são imperfeitos, então não precisava se pôr mais peso nas costas. E que se tinha algo que ele queria passar para os jogadores, então que assim faça, pois os jogadores o valorizavam. Voltando a caminho do campo, Fukuda diz para Ashito não ficar se colocando em posição de gol toda hora, pois ele estava desfazendo a formação, e fala mais algumas coisas do jogo, e conclui falando que Ashito só estava conseguindo coordenar Tachibana, Otomo e Kuroda. Deixando isso, Ashito passa por Hana, e pede para que ela fale algo para ele, como fã dele. Ela fica sem reação, mas diz para ele dar o seu melhor e ir ao seu limite. E ele fica animadão, e vai pro segundo tempo. E começa a etapa final, e Kaneda já sente a aura dos jogadores do Esperion, que estavam com sangue nos olhos. Começa a partida, e o Musashino já vem pro ataque, e sincronizado com Takeshima, Togashi intercepta a bola que ia para Kaneda. E apesar do ódio que Takeshima e Togashi sentem um pelo outro, eles começam a confiar um no outro para conseguirem defender o ataque e parar Kaneda. E Togashi com seu porte físico forte, já manda Kaneda pro chão roubando a bola. E começa a fazer marcação individual nele. Os dois começam a dialogar aos poucos no campo, tentando se entender. A equipe começa a interceptar Kaneda, e vai ficando nervoso, e acaba levando amarelo por xingar o juiz. E com os defensores em harmonia, a defesa do Esperion ficava perfeita, e Ashito ver a chance de poder ir pro ataque, sem deixar furos na zaga. Otomo vem com a bola, e Ashito puxa a zaga pro lado, e Azari vai em direção contrária, bagunçando a zaga do Musashino. Otomo tabela com Azari, e fica na cara do gol, fazendo um golaço. Assim empatando o jogo. O treinador do Musashino vê que Ashito estava sendo um problema, coordenando o ataque, e manda os jogadores marcá-lo, mas mesmo assim ele sai tocando para Kuroda, planejando jogadas. Kuroda percebe, e lança a bola para Tachibana, e Ashito continuava a quebrar as linhas defensivas de Musashino, se movimentando e dando instruções para a equipe. E finalmente os outros jogadores começam a confiar no nosso craque, seguindo os comandos. Ashito recebe a bola, virando a bola para Azari, ele vai para cima, e Ashito já corre pro meio pedindo a bola. Ele devolve para Ashito, que puxa a zaga para lateral. Nesse momento, Kaido se surpreende, pois normalmente o Ashito de antes iria tentar entrar com bola e tudo no gol. Ashito animadaço, finta pro lado e cruza, e Otomo chuta, a bola vai na trave dando rebote, e nosso craque tava nela. Nesse momento Hana vê a semelhança de Ashito e Fukuda. E assim nosso craque faz o gol da virada. E o placar estava 3-2 pro Esperion. E Ashito fica muito feliz, pois fazia muito tempo que não sabia mais o que era fazer gol. E o treinador do Musashino fica sem acreditar em como Ashito conseguia criar toda a situação sozinho. O jogo muda, e a equipe do Musashino fica completamente abalada depois do gol, e não demora muito, e o Esperion amplia o marcador com Tachibana. E Kaneda começa a ficar reflexivo, pensando em como Ashito está conseguindo novamente, pois no teste, a grande maioria tinha desistido de jogar, mas Ashito continuou lutando, assim como a partida de agora. E que nada tinha mudado, e Kaneda se pergunta para si mesmo, se ele próprio é uma fraude. Kaneda fica completamente sem confiança. E um dos auxiliares do Musashino manda ele voltar para defender,
mas seu capitão grita e fala pro auxiliar que Kaneda não precisava voltar, e que todos iam dar um jeito de mandar a bola para Kaneda. Nesse momento, ele percebe o quanto seus companheiros confiavam nele, e iam continuar assim até o fim. O capitão fala para ele, que ele causava muito problemas, mas que aprendeu muito com ele, e que estrelas precisavam ficar na frente, então por isso, todos iam passar a bola para ele. Kaneda ouvindo isso, retorna sua motivação. E Ashito vendo isso, fica animado. E mostrando um lance, a partida acaba. A partida terminou em 4-2 pro Esperion, onde Ashito e companhia aparecem juntos conversando, falando o quanto a partida foi difícil. Nesse momento, Fukuda aparece animado e dá uma incrível notícia. E fala que Togashi, Kuroda, Otomo e Ashito, a partir do outro dia, entrarão para o time principal. E assim, eles comemoram de felicidade a promoção no quarto de Otomo e Azari. Nesse momento aparece o treinador Daichi, vendo quem ia subir e descer de categoria. E Ashito aparece para falar com o treinador. Ashito abaixa a cabeça, agradecendo o treinador, e fala que não imaginava que ia subir tão rápido, e que tudo isso era graças ao treinador Daichi. O treinador fala que ele ainda pode cair de novo pro time B, mas Ashito fala que agradecia assim mesmo. E o treinador fala que ele estava evoluindo muito bem, mas que o time principal não era fácil, e que mesmo que seja difícil, que ele agarre e tente se manter, acreditando em seu potencial, e dando um passo de cada vez. E que sabe que Ashito é capaz. Depois disso, Ashito sai andando sozinho na rua, ainda não tinha caído a ficha para ele, e nisso ele se depara com Hana, que corre até ela, falando animado que tinha conseguido ser promovido pro time principal. Hana fica feliz, e abraça Ashito. Deixando ele sem reação, depois de abraçá-lo, ela se despede e diz que precisa ir. Mas os dois acabam indo se esconder da chuva, e Ashito já fica se perguntando o que significava aquilo. E Hana de novo se despede e sai na chuva, mas ela quase leva um tombo, e Ashito começa a rir. Ela começa a ir embora, mas Ashito a segura, falando que ela estava muito estranha. Ela grita falando que ela é estranha. Rana se mostra bastante emotiva, e vendo Ashito como Fukuda. Eles começam a falar de Fukuda, e lembra dos tempos que assistia ele jogando, mas fica mal ao se lembrar que ele teve a lesão. E Ashito questiona Hana se ela torcia por ele, no lugar de Fukuda, e fala que queria que ela torcesse por ele, mas sendo ele mesmo. E que a torcida dela dava forças para ele. Hana se emociona, e lembra de momentos com Fukuda, de quando se lesionou. Nesse momento, enquanto Ashito falava, Hana dá um beijo em sua testa. E depois sai correndo sem falar nada, deixando Ashito sem palavras. Passando o dia, finalmente chega o momento de estrear no time principal, e era uma nova fase e recomeço de Togashi, Otomo, Kuroda e Ashito, era um novo desafio a se enfrentar de outro nível. E Ashito sorrir à beira do gramado, e assim acaba a primeira temporada da história. E esse foi o resumo completo. Espero que tenham gostado, e se inscreva no canal para acompanhar os outros recaps. Obrigado pelos que comentaram na parte 1 do vídeo. Até a próxima galera, abraços!